Demon Slayer é um shonen centrado na ação em que os humanos lutam contra demônios poderosos por sua sobrevivência. Uma vez que existem métodos específicos para lutar com sucesso contra os demônios, as pessoas comuns não podem lutar adequadamente contra eles. É por isso que o Demon Slayer Corps trabalhou em segredo durante séculos para livrar o mundo de todos os demônios. Classificando-se acima dos muitos inimigos perigosos apresentados ao longo da série, há um grupo de demônios que, mesmo o mais forte dos Demon Slayers, o Ashira, não pode derrotar sozinho. Um desses demônios é a Casa, um demônio dos 3 superiores de 12 Kizuki. A Casa é um dos personagens mais odiados em Demon Slayer por ser a força terrivelmente poderosa que matou o favorito dos fãs, Ashira, Rengoku. No entanto, a Casa é um personagem surpreendentemente profundo com uma história trágica própria. A Casa é um demônio teimoso que respeita os fortes e despreza os fracos. Tanto assim, que o demônio sai de seu caminho para desafiar lutadores poderosos e matadores de demônios. No arco do Trem Infinito, ele rapidamente gostou de Rengoku, implorando para que ele se tornasse um demônio para que os dois pudessem continuar duelando para sempre. Sempre que a Casa enfrentava oponentes que considerava dignos, ele perguntava seus nomes e até se apresentava como uma forma de respeito. Ele se lembra do nome de todos os oponentes contra os quais lutou ao longo de sua vida como um demônio. Embora ele seja um membro dos 12 Kizuki, ele não se dá bem com seus colegas. Ele os vê como rivais e é extremamente hostil com Kokushibou, o demônio de nível superior, e Doma, de nível superior 2. Apesar de ser um dos demônios mais fortes, a Casa possui certos valores aos quais se apega, independentemente das circunstâncias. Por razões desconhecidas, os demônios em Demon Slayer ganham mais força comendo fêmeas em comparação com comendo machos. No entanto, apesar disso, a Casa nunca devorou nenhuma mulher, ou causou danos a elas de qualquer forma. Doma mencionou uma vez que se a Casa concordasse em devorar mulheres, ele seria forte o suficiente para superá-lo. A qualidade de a Casa de não se rebaixar a nenhum meio necessário para o poder decorre dos claros remanescentes de sua humanidade. A força de um demônio da Lua superior está muito além do que qualquer ser humano pode compreender. A Casa foi a primeira Lua superior a ser formalmente apresentada no Demon Slayer e enfrentar o Ashira. Seu primeiro movimento foi atacar Tanjiro, que já estava caído, mas Rengoku pula para salvá-lo. Quando perguntado por que atacaria alguém que já foi derrotado, a Casa afirma que despreza os humanos fracos, e Tanjiro só atrapalharia a conversa. A Casa queria fazer de Rengoku um demônio para que eles pudessem lutar por centenas de anos, para que ambos pudessem continuar a ficar mais fortes. A Casa genuinamente admirou a força de Rengoku e ficou impressionado com suas habilidades. Apesar disso, ele sabia que Rengoku não seria realisticamente capaz de derrotá-lo como humano. A Casa pode se regenerar em segundos, enquanto os ferimentos de Rengoku irão inevitavelmente ultrapassá-lo. A luta entre os dois foi justa, a Casa nunca desrespeitou Rengoku, nem recorreu a táticas dissimuladas. Como humano, a Casa era conhecido como Akuji. Ele nasceu e foi criado na favela, com um pai doente de quem ele cuidou profundamente. Sendo incapaz de comprar remédios, Akuji não teve escolha a não ser roubar do povo da cidade, sendo continuamente pego. O magistrado o puniria espancando e marcando-o com tatuagens criminosas. Depois de voltar para casa após o terceiro espancamento, ele foi informado sobre o suicídio de seu pai. Em uma carta deixada por seu pai, ele afirmou que queria que Akuji vivesse uma vida plena, dizendo a Akuji que não queria remédios obtidos por meio de atividades imorais. Eventualmente, Akuji é banido de Edo e começa a arranjar brigas sem sentido com estranhos. Ele conhece Keizo, um dono de dojo local que colocou Akuji sob sua proteção e o ensinou artes marciais. Após 2 anos no dojo, as habilidades de Akuji melhoraram e ele acabou se apaixonando pela filha de Keizo, Koyuki. Infelizmente, seus dias felizes não duraram,
pois um dos dojos rivais envenenou a água potável de sua casa. Keisuke e Yuki morreram logo após beberem a água envenenada enquanto Akuji estava fora. Ao ouvir a notícia, Akuji lutou com todos os 67 membros do dojo rival de mãos vazias, pulverizando seus cadáveres. Muzan fica sabendo desse incidente e se oferece para transformar Akuji em um demônio. A segunda e última luta de Akaza no Demon Slayer foi contra Tanjiro e Giyu. Mais uma vez, ver a força de um Ashiro o impressiona muito. Ele pede a Giyu para se tornar um demônio. Assim como Rengoku, Giyu se recusa sem pensar duas vezes. Mesmo com a força combinada de Giyu e Tanjiro, lutar contra Akaza foi extremamente desafiador. A dupla ficou gravemente ferida e Akaza ainda estava forte. Conforme a luta continuava, Akaza testemunhou Giyu protegendo Tanjiro, que desmaiou devido aos ferimentos. Embora Giyu também estivesse gravemente ferido, ele estava intensamente focado em proteger Tanjiro, mesmo correndo o risco de perder a própria vida. Isso dá a Akaza vagas lembranças de si mesmo como humano e de sua vida com Keizo. Enquanto Akaza se prepara para lançar um ataque devastador contra Giyu, ele é parado pelo espírito de seu falecido noivo chorando e implorando para que ele pare. Ele começou a se lembrar de sua vida como humano, que se tornou muito opressiva para ele. Durante isso, Tanjiro acorda e vê Giyu em perigo. Enquanto Tanjiro saltava para proteger Giyu, Akaza questiona suas ações e se arrepende de ter manchado o que Keizo lhe ensinou. No final, ele tinha um sorriso de gratidão no rosto e usa suas últimas forças para se sacrificar. Acontece que Akaza nunca foi realmente um antagonista do mal. Akaza é um adversário bem escrito, e sua história trágica adiciona profundidade ao seu personagem. Mesmo depois de esquecer suas memórias como humano, seus sentimentos de empatia e remorso ainda estavam presentes. A razão pela qual ele estava tão obcecado em lutar e se tornar mais forte era uma característica de seu eu humano. Além disso, o amor inabalável de Akaza por seu noivo provavelmente contribuiu para o motivo pelo qual ele nunca machucou ou consumiu mulheres. Essas características, embora sutis, provam que Akaza era um antagonista profundamente simpático e moralmente ambíguo, em oposição a ser tradicionalmente mau.